sidekicks. E eu vou falar para vocês tudo sobre os sidekicks. Vou falar qual o objetivo desse exercício, como que a gente ensina esse exercício, como, quando, por que a gente ensina esse exercício para o aluno, quem pode fazer, quem não pode fazer. Vou falar sobre variações dos sidekicks. Tem uma série de exercícios que a gente pode fazer com os sidekicks. Então, olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Hoje, mais um dia, seguindo a sequência do Martin Matthews, nós temos o exercício Sidekicks. E eu vou falar para vocês tudo sobre os Sidekicks. Vou falar qual o objetivo desse exercício, como que a gente ensina esse exercício, como, quando, por que a gente ensina esse exercício para o aluno, quem pode fazer, quem não pode fazer. Vou falar sobre variações dos sidekicks. Tem uma série de exercícios que a gente pode fazer com os sidekicks. Eu vou falar tudo sobre os sidekicks hoje. Posicionamento no tapete, como é que a gente sabe que está alinhado, que não está alinhado. Então, eu vou falar sobre tudo dos sidekicks hoje aqui nesse vídeo, tá bom? Muito bem, então. Primeiro de tudo, os sidekicks é um exercício que faz uma dissociação do movimento da perna com o quadril, tá? E a gente já viu esse exercício, esse movimento, essa dissociação em outros exercícios do método. Então, o sidekicks não é exercício iniciante, ele é conhecido como exercício de nível intermediário, porque ele é no decúbito lateral, então é de lado, a gente tem bem menos apoios do que se a gente tivesse deitado de barriga para cima ou de barriga para baixo, decúbito dorsal e ventral. Então, ele é um exercício desafiador quando a gente fala de estabilidade do corpo, porque ele tem menos pontos de apoio. Então, ele vai sim desafiar o aluno no quesito equilíbrio e estabilidade, acionamento de powerhouse, certo? Estabilidade de tronco. Eu vou mostrar como é que é o sidekicks e vou mostrar quais exercícios nos preparam para o sidekicks, dão uma base para o aluno para o sidekicks, tá bom? E quando que eu ensino os sidekicks? Vamos lá, então. Primeiro de tudo, como é que eu me posiciono para os sidekicks? Eu uso como referência o próprio mat, tá? O próprio tapetinho. Nem todos os alunos, principalmente quando a gente está falando de aula online, tem tapete. Às vezes está em cima do tapete da sala, às vezes está em cima do tatame das crianças, né? E eles acabam não tendo essa referência aqui, essa linha reta. Mas se o aluno tem algum ponto alinhado para fazer, alguma referência reta para usar como alinhamento, a gente usa essa referência. Eu só não recomendo usar como referência a parede e se apoiar na parede, porque a ideia do sidekicks é justamente desafiar a estabilidade na posição de lado, tá? Mas eu peço para o meu aluno, vou virar de costas para vocês para mostrar como é que faz esse alinhamento. Eu peço para o meu aluno usar essa linha de trás para ele alinhar o corpo, esticando o braço e vai com a outra mão vendo se está tudo alinhado com a parte de trás do colchão. E aí aqui ele vai saber se ele está alinhado ou não e vai poder se posicionar para o aluno. Então, se o quadril está muito para dentro, ele vai ver que tem espaço e ele vai levar o quadril para trás. Mesma coisa, se ele vê que está uma coisa muito para fora, uma parte do corpo muito para fora, ele consegue ter referência para manter o alinhamento para dentro, tá? Então, eu peço para o aluno fazer esse alinhamento do corpo dele no tapete. Usar o próprio tapete, o próprio mat, como referência para alinhar o corpo. E aí, como que é o sidekicks, o original, vamos dizer assim, o objetivo, o final, onde que a gente quer, né, que o nosso aluno alcance o sidekicks? É nessa posição. Deixa eu até dar uma amarradinha aqui na blusa para vocês verem. Aqui, ó, fora do chão, crescendo a coluna, e faço front and back, front and back. Faço 2 chutes na frente, sem deixar o meu corpo ir para frente, né? E alongo a perna para longe e para trás, sem deixar que o meu corpo vá para frente. Então, eu trabalho muito crescimento axial, muita estabilização do tronco e muita dissociação desse movimento do quadril e a coxa, tá? Eu não vou
poder perder o meu alinhamento do quadril enquanto eu faço esse movimento com a perna, ok? Esse é o side kicks que a gente quer chegar. Então, observa que, na verdade, o meu ponto de apoio não está em toda a lateral do meu corpo. Está lá no meu cotovelo, no meu quadril, um pouquinho da minha coxa e no meu pé. Tá? Então, pontos de apoio diminuíram. Vocês viram como eu estou mais fora do chão? Claro que no começo eu não vou chegar já nesse ponto, né? Eu vou construir esse exercício com o meu aluno. Mas antes de chegar nesse processo de construção, vamos pensar que outro exercício, eu faço movimentos com a perna, né? E aqui a gente pode fazer vários outros, né? Posso fazer para cima e para baixo, posso fazer círculos, eu posso tirar as duas pernas do chão, enfim, dá para fazer várias coisas aqui, tá? Depois eu mostro as variações. Mas antes, vamos pensar que outros exercícios eu trabalho essa dissociação do movimento da perna com o quadril e que me dão muito mais suporte. Primeiro de todos que a gente começa a inserir para o nosso aluno, o One Leg Circle. Né? É o primeiro exercício que eu crio essa dissociação, para o aluno não perder esse controle aqui, né? Enquanto ele está movendo a perna. Então, se eu for parar para pensar, aqui eu já comecei a construir meus side kicks. Que outro exercício que eu tenho? Scissors, né? Eu também faço esse movimento da perna sem perder a estabilidade do meu quadril. Enfim, todos os exercícios que eu faço de barriga para cima e que tem um movimento de pernas, o próprio single leg stretch, eu poderia pensar, mas eu estou pensando aqui uma perna flexionada, outra estendida, né? Ali eu estou com as duas pernas estendidas. Por isso que eu gosto mais de usar o exemplo de high scissors, do abdominal high scissors. Porque eu faço esse movimento de perna dissociando o movimento do meu quadril. Mas eu tenho todo o apoio da minha coluna aqui no chão. Né? Toda a minha lombar apoiada. Dá muito mais forte, facilita muito mais o entendimento do aluno, que ele tem que manter o quadril enquanto ele traz a perna. Né? Então ele traz a perna, mas ele não levanta o quadril, ele mantém o quadril no chão. Ele faz o círculo de perna, mas ele não tira o quadril do chão, ele não tira a lombar do chão. Né? Então, ele consegue entender com esse apoio, esse suporte. Primeiro no One Leg Circle, single, né? Leg Circle, e depois lá nas Scissors, tá? Mas, embora esses exercícios One Leg Circle e Scissors, ou Single Straight Leg Stretch, são exercícios básicos e o side kicks é considerado um exercício intermediário. Eu não demoro muito para dar os side kicks para o meu aluno, não, tá? Eu acho importante a gente desafiar a estabilidade dele, estabilidade de powerhouse dele. E quando a gente introduz side kicks, tem maneira de adaptar para que o aluno possa fazer. Então, se eu estou falando de um estúdio de pilates, que eu tenho equipamentos que vão dar suporte, ok, eu posso demorar um pouco mais para dar os side kicks para o meu aluno. Né? Posso levar ali 5 sessões, 10 sessões, se é um aluno que precisa trabalhar mais essa estabilidade antes de eu botar ele de lado. Mas se eu estou falando de aulas de mat pilates, aulas de pilates de solo somente, eu vou já incluir na primeira sessão do meu aluno side kicks. Tá? Porque vamos parar para pensar, quanto tempo tem que durar uma aula de pilates? Tem gente que dá aula de 45 minutos, 50, 55, tem gente que oferece 1 hora. Mas se eu não colocar alguns exercícios que desafiam o meu aluno do nível intermediário, mas que são considerados básicos, intermediário, iniciante intermediário, eu não vou conseguir fechar esse tempo de aula, talvez, dependendo do aluno. Alguns alunos que têm mais debilidade, sim, mas para outros não. Eu preciso incluir alguns exercícios. Então, quando eu falo em aula de pilates de solo, o side kicks entra na sequência iniciante dentro da minha metodologia, tá? Como que eu ensino side kicks para um aluno que está iniciando? Bom, ele vai ter passado pelo One Leg Circle, ele vai ter passado pelos Scissors, tá? Não, claro que não segurando lá no tornozelo, também não One Leg Circle com a perna estendida, ele vai estar fazendo com os joelhos flexionados, vai estar todo adaptado aos exercícios dele. E aqui no side kicks também, ele vai deitar de ladinho, tá? Ele vai apoiar a cabeça no braço, pode ser com o braço flexionado ou com o braço estendido. E eu vou deixar a perna dele no ângulo de 90 graus. Então, joelho e quadril alinhados, joelho e tornozelo alinhados. E dessa posição, a gente vai começar a fazer o front and back.
Preciso fazer essa adaptação para todos os alunos? É claro que não. Essa é a maior adaptação do sidekicks. Eu estou com a cabeça apoiada, eu estou com os joelhos flexionados, eu estou com a mão de apoio aqui na frente. Eu faço esse exercício nessa posição para alguns casos especiais. Idosos, gestantes, tá? Então, para alguns casos, eu posso usar esse posicionamento. Para um aluno que está começando, eu geralmente não faço toda essa adaptação aqui. Eu faço a adaptação da cabeça apoiada, sim, mas a perna de baixo eu já deixo estendida. Eu só deixo o joelho flexionado ou semi-flexionado, não deixo 90 graus, se o aluno apresenta muita instabilidade, tá? E aí eu permito que ele deixe a perna um pouco flexida, mas eu sempre digo empurrar a perna para o chão. Essa perna de baixo, ela dá apoio, ela dá suporte, ela não pode estar relaxada. Ela tem que estar firme, senão o corpo vai balançar. Outra coisa, eu peço para o meu aluno ter toda a atenção de empurrar a palma da mão contra o chão, não os dedinhos, para ter mais apoio, mais estabilidade e para ativar a musculatura das costas durante o exercício. Posicionei meu aluno e exercício eu vou fazer front and back. Chute, chute e alongo. Eu não falo de posição de pé para um aluno que está começando, eu não falo faz flex e faz ponta. Eu falo para ele manter o pé em flex o tempo todo, que a perna fica mais firme, e ele faz front and back o tempo todo, empurrando esse calcanhar para longe. Tá? E eu faço aqui 10 repetições, de 8 a 10. Se esse aluno é um aluno que realmente era sedentário e tem dificuldade, faço só o front and back. Se ele ainda está legal, consegue fazer mais, eu faço um up and down, também sem falar de posição de pé, faço 5 vezes esse movimento. E se ele ainda estiver bem, eu faço o pequeno círculo, 5 para um lado e 5 para o outro lado, tá? Se o aluno sentir muita dor, queima aqui na lateral e ele precisa de pausa, eu peço para ele flexionar o joelho, deixa aqui um pouquinho relaxando, volta e aí faz up and down 5 vezes, descansa um pouquinho, círculo 5 vezes, tá? Mas só se precisa. Alguns alunos precisam realmente desses intervalos, outros sentem a perna queimando, mas conseguem fazer bem, tá? Então, mais adaptados de tudo. Para quem que eu vou usar essa posição? Dos joelhos flexionados, tá? Eu uso muito para gestante, porque o abdômen começa, né? O ventre começa a se expandir. Às vezes eu ofereço para gestante colocar uma almofadinha aqui embaixo da barriga. Então, se tá com a barriga muito grande, fica desconfortável, ela pode apoiar um travesseiro aqui, e aí não fica tão desconfortável. Para quem é mais velhinho e tem muita instabilidade, tá? Para quem tem prótese de quadril, uma almofada no meio das pernas, para não ficar desconfortável, né? Não cair o movimento do quadril. E aí pode fazer aqui o movimento, tá? Mas, assim, não fica muito tempo nessa posição não, tá? Então, estica a perna, já vai fazer o front and back. E quem tem essa questão do quadril também não vai poder trazer para cá, né? Então, vai descansar a perna, pode botar uma almofadinha ali no meio. Eu uso nesses casos, tá? Então, quem tem pouca estabilidade do powerhouse, tá? E aí vai ser a gestante, por questão óbvia, né? Os retos abdominais estão super alongados, falando de terceiro trimestre, tá? Sendo que, dependendo da gestante, não vai precisar. É só se ela precisar dessa flexão, tá? Dependendo de algumas gestantes, elas conseguem manter com a perna estendida. E pessoas mais idosas, talvez, precisam também, certo? Problema de lombar, não precisa. A pessoa consegue trabalhar com a perna estendida aqui de boa, tá? Cabeça apoiada, quem precisa? Eu só uso a cabeça apoiada para um aluno que está começando, porque é mais uma coisa para ele se preocupar, a posição da cabeça, do braço, que senão ele vai estar assim, a aula inteira, olhando para o pé e fazendo exercício. Tá? Então, primeiras aulas eu deixo a cabeça apoiada, para ele não ter que se preocupar com o alinhamento da cabeça. O aluno iniciante nunca certo posicionamento da cabeça, ele sempre vai estar aqui, nunca com a mão atrás da nuca, puxando o pescoço. Então, eu deixo ele fazer com a cabeça apoiada. Depois que ele pegou bem, movimento a perna, não sofre mais tanto, daí eu falo da cabeça, tá? E quem tem problemas de cervical, tá? Às vezes a pessoa tem problema no ombro também, não consegue levantar o braço, deixa aqui apoiado o braço, põe a cabeça no braço, pode usar um travesseiro, tá? Então, às vezes, problemas de ombro, que a pessoa não consegue trazer o ombro aqui em cima,
tá? E problemas de cervical, que é essa posição fica muito desconfortável. Essas são as duas situações que eu deixo a cabeça apoiada. Duas não, na verdade, falei três, né? Ombro, cervical e aluno que está começando. Depois eu ensino o aluno a colocar a mão atrás da nuca, a manter o olhar na linha do horizonte, né? E aí eu ainda permito ele deixar o corpo apoiado, certo? Então, se o aluno precisa de joelho flexionado, ele pode ir com a cabeça elevada. Se o aluno precisa cabeça apoiada, ele pode com as pernas estendidas. E se ele não precisa de nada, entra nessa posição assim que possível. A gente precisa que ele entenda esse crescimento da coluna, que a cabeça está indo para um lado, a perna para o outro. A gente precisa criar essa posição, cabeça para um lado e perna para o outro, para ele conseguir chegar na posição avançada. Tá? Então, aí agora que ele está fazendo com a perna estendida, crescendo a coluna, eu vou trabalhando esse empurrar aqui, para que ele não precisa fazer isso, tá? A maioria dos alunos, quando a gente fala de tirar a costela do chão, traz o cotovelo mais para perto e tira o sovaco do chão. Não é o sovaco, ó. Observe que eu estou no mesmo lugar, o que eu tiro é as costelas. Eu não mexi meu braço, eu elevei meu tronco. Tá? E a gente precisa que o aluno entenda essa posição de tirar as costelas do chão. Tá? É muita ativação dos músculos laterais aqui. Quando o aluno consegue, então, fazer essa elevação do tronco, aí eu posso colocar a mão atrás da nuca e desafiar essa estabilidade dele. Tá? E aí, eventualmente, ele vai perder o equilíbrio aqui. Certo. Falei um pouquinho aqui dos exercícios, vamos falar um pouquinho das variações. Quais exercícios que eu posso fazer no Sidekicks? Para o aluno que está começando, eu faço o front and back. Na verdade, esse eu faço sempre. Deixa eu trocar um pouquinho de perna, né? Estou aqui fazendo a mesma perna, vou sair com uma perna maior que a outra. Ó, alinhei o corpo lá. Ah, depois eu vou falar sobre essa questão do troca de lado também. Alinhei meu corpo. E vamos lá, então. Então, para o aluno que está começando, front and back. Esse é o primeiro exercício, introduzo ele, nunca mais eu tiro. Esse eu sempre faço, front and back. São de 8 a 10. Quando o aluno está indo para o nível intermediário, eu ensino que na frente ele vira o pé, faz o pé em flex, e quando ele alonga, ele faz o pé em ponta, que nem bailarina. Tá? Eu também ensino para ele a oposição, cabeça para um lado, perna para o outro, esse crescimento. Desde a primeira aula eu ensino isso, tá? E no aluno intermediário, eu permito que ele passe a linha do quadril, tá? Então, aqui eu tô na linha do quadril, eu permito que ele vá um pouco mais para abrir mais esse quadril, desde que ele não empine a bunda e não force a lombar. Então, o quadril tem que estar estável, é só a perna que vai. Eu estimulo esse alongamento aqui da frente, tá? O aluno avançado, ele já vai fazer bem mais amplo, né? Ele vai lá na frente, lá atrás e sem mexer o tronco, ok? Up and down, eu também já faço desde a primeira aula. A única diferença é que o aluno está começando, eu não falo do pé. O mais assim que possível, eu já ensino o pé, né? Ponta e flex. E aqui eu posso brincar com esse ritmo, né? Então, eu sempre faço ponta de pé, sobe devagar, vira o pé e desce devagar. 5 vezes e depois inverte. Calcanhar, sobe devagar, ponta de pé, desce devagar. Mais 5 vezes, inverti a posição do pé. Mas eu posso também fazer, depois que o aluno está no nível intermediário, brincar com esse ritmo. Ponta de pé sobe em 1, sola desce em 3, 2, 1. Ponta 1, sola 3, 2, 2. Eu posso fazer o contrário. Mantém o calcanhar para longe, sobe devagar e ponta de pé desce em 1 tempo. Devagar e em 1 tempo. E eu posso fazer tudo em 1. Sobe 1, desce 1 e 1, 1 e 1, tá? Posso fazer, brincar com esses ritmos do exercício. O little circles, pequenos círculos, é raspa no pé e sobe na altura do quadril. São pequenos círculos e a ideia desses círculos é desafiar esse equilíbrio do aluno. Então, eu não vou fazer ele devagar. Para o aluno iniciante, eu até preciso deixar ele fazer devagar. Mas à medida que o aluno vai avançando, é desafiar o ritmo dessa perna sem que ele perca a estabilidade. Então, se ele começa a acelerar e o corpo começa a chacoalhar, tem que diminuir o ritmo, ele não está preparado para isso, tá? Então, esses 3 exercícios eu faço muito no iniciante, até que meu aluno consiga fazer bem no intermediário. Enquanto ele está fazendo bem já no nível intermediário, aí eu adiciono outras variações, deixo de fazer um ou outro, e faço um grande finale, faço uma finalização.
Que outras variações existem? Eu posso fazer esse daqui, que é o inside. A perna de cima vem na frente do quadril, eu abro essa coxa, o pé fica no chão. Eu posso pedir para a mão vir aqui, se o aluno não alcança ou fica curvado, não consegue deixar o peito aberto, ele pode deixar a mão aqui na frente, não tem problema. Se ele alcança, aqui um desafio a mais, peito aberto. Então, é como se o meu ombro fosse para um lado e meu joelho fosse para o outro, tá? Abrindo o peito, e aí aqui eu posso fazer o up and down, e aqui eu posso fazer pequenos círculos, tá? Posso fazer nesse exercício. Eu posso fazer só rotação externa, rotação interna, trabalhando aqui no fêmur, né? Pensando nessa rotação aqui na coxa. Eu posso fazer o hot potato, que é uma batata quente. Então, bato aqui na frente e bato aqui atrás. E na troca eu posso fazer bem grande. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A ideia é como se fosse, né? O chão estivesse pegando fogo e a minha batata tá assando, meu pé tá queimando lá. E aí aqui eu posso fazer só números pares, só números ímpares, né? Eu posso fazer progressivo, regressivo. Eu gosto muito de, quando eu vou fazer esse exercício, é para trabalhar bem a perna do meu aluno. Então eu faço 8 kicks na frente, troca, 8 kicks atrás, troca, 6 na frente, 6 atrás, 4 na frente, 4 atrás, 2 e depois 1 para cada lado, vai fechar 8 para cada lado, 16 no total. Queima bastante a perna, é bem bom. Enfim, daí vem o grande final. O que são grandes finais? Vamos agora terminar, dar uma grande finalização para esse exercício. E aí aqui a gente tem só subir o quadril e voltar, né? Tipo um peixe. A gente pode fazer subir e a perna de baixo sobe e desce. A gente pode fazer o high scissors, que é trocar as pernas no ar bem grande. A gente pode fazer bicycle, tá? Faz para um lado, 3 para um lado, 3 para o outro, de 3 a 5, tá? Que mais? Esqueci de alguma coisa. Tem aqui também, eu esqueci o nome desse. É como se fosse um círculo ao contrário, né? Em vez de ir para frente, eu vou para o teto. E aí eu faço no sentido contrário também. E claro que daí no avançado eu vou fazer tudo isso aqui, né? Com a mão atrás da nuca. Vou fazer beats. Vou fazer bicycle aqui. Vou fazer tudo aqui no avançado com a mão atrás da nuca. E eu falei que tem a transição, né? Para o meu aluno que eu estou atendendo online, e se ele tem espaço, eu só peço para ele trocar de lado. Quer dizer, online ou presencial, né? Eu só peço para ele trocar de lado. Ele já vai estar quase pronto aqui, tá? Se o meu aluno está no online e ele não consegue, por exemplo, tem um móvel aqui atrás, ele não conseguiria fazer exercício de frente para lá, ou ele não quer ficar de costas para mim, daí eu peço para trocar o lado com um movimento mais ágil, tá? Se não, se o aluno tá na casa dele, ele consegue, já é um aluno avançado, eu até desafio, terminou aqui, já vira, vai para o outro lado, direto, e já começa a fazer com a outra perna, tá? A ideia é, à medida que o aluno vai avançando, a gente vai desafiando ele cada vez mais, tá bom? Fran, sempre a perna de baixo um pouco à frente. Boa pergunta. Botou ali passe développé. No balé, né, Natália? No Pilates, a gente sempre tem assim, por exemplo... esqueci de um grand rodejant, né? Que é aquele grande círculo. Mas muitas pessoas chamam de big circle. Então, o grand rodejant, a gente faz um círculo bem grande, mas que tem muitos professores de Pilates que chamam de big circle, tá? Então, esse aqui, né, que é o développé, talvez tenha alguém que chame de outro nome, não sei. Sobre o pé sempre à frente, então assim, ó, 90 graus é mais fácil do que 45 e do que, né, ângulo aberto. Então, assim, quanto mais a gente alinhar o corpo, mais difícil. Então, eu já fiz um workshop com a Karen Fisher e que ela faz a medida... Ó, meu pé tá aqui alinhado, tá? Tô uma linha reta da cabeça com os pés. E ela faz essa medida aqui. Ela diz que Joseph fazia essa medida, um pé na frente do outro. E aí, onde meu pé ficou é a distância. Mas a ideia é essa, né? Pensando de uma maneira pedagógica,
Aqui, quanto mais perto do meu powerhouse, mais estável eu fico. E à medida que eu vou abrindo, mais eu vou desafiando o meu aluno. Então, para um aluno iniciante, que não precisa estar com a perna 90 graus, eu não deixo a perna nessa posição. Eu deixo ele estender a perna e aí eu avalio como é que está a posição do quadril. Como é que está o alinhamento da lombar dele? Então, alguns alunos, a perna nem precisa estar lá alinhada com o corpo, mas está a 45 graus e ele está com a bunda empinada e não consegue aprofundar o abdômen. Peço para ele botar a perna um pouquinho mais para cima, tá? Então, a perna à frente do tronco facilita. Quer desafiar? Pede para deixar só um pé de distância. Então, uma perna está alinhada com o meu corpo, a outra está um pé na frente do outro e eu faço essa distância. É muito mais difícil. E quando a gente traz aqui os pés no ar, né, também desafia mais ainda. Então é isso aí, gente. Esse foi o side kick, com algumas variações, né? Claro que tem mais coisas que a gente pode fazer. A gente pode colocar Magic Circle, pode usar uma caneleira para desafiar numa aula de match em grupo, por exemplo. A gente pode usar várias coisas nesse exercício para tornar ele mais desafiador. Mas aqui eu quis trazer para vocês algumas variações sem precisar nenhum equipamento que a gente pode usar já na segunda-feira com os nossos alunos, tá? Mas prestem atenção somente nesses detalhes, tá? Um aluno que tem algum problema de cervical, de ombro, essa posição aqui para ele talvez não seja a mais recomendada, tá? Talvez ele consiga colocar uma mão atrás da nuca, ficar nessa posição, e isso é muito importante, cuidar dessa posição do pescoço. Muitos alunos acabam colocando a mão na orelha, na bochecha, né? Lá atrás da cabeça. Não, essa mão, ela é aqui, ó. Tá? É como se eu agarrasse o pescoço e puxasse ele aqui pelos... como é que é o processo mastoide, né? Como se eu estivesse puxando ele aqui para crescer, tá? É como se a minha mão empurrasse a minha cabeça e a minha cabeça empurrasse a minha mão para cima, para eu crescer, tá? Então não é um apoio, né, para descansar a cabeça na mão, é para empurrar, alongar, crescer. Mesma coisa quando eu estiver com as duas mãos atrás da nuca. A ideia não é cruzar os dedos. A ideia é criar uma posição em que eu cresça o pescoço. Então, a minha cabeça empurra minha mão empurra a cabeça e eu alongo o pescoço, mandando os ombros para baixo, ok? Então, quem tem lesão, dor na cervical, ombros, essa posição pode ser muito desafiadora. Essa talvez seja possível, mas observe se não vai ser melhor assim, porque imagina que o aluno está buscando aula de pilates para ele se sentir melhor, e ele sair da aula sentindo dor no ombro e no pescoço, não é muito legal. Então, observem isso, observem o rosto do aluno enquanto ele estiver fazendo exercício, ofereça essa opção como adaptação, caso ele sinta dor, antecipe isso. Se você já sabe que o aluno tem algum problema de cervical ou ombros. Tá bom? Obrigada por quem assistiu até aqui. Até amanhã. Tchau, tchau.